Olá, muito boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. São exatamente 19 horas dessa quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019. Meu nome é Lucas Martins e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento. Aqui você já sabe, é o nosso espaço para discutir as principais notícias que afetam a vida do trabalhador. Essa é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, uma entidade filiada à CSP com Lutas. A gente transmite direto do estúdio Vitor Gianotti, aqui mesmo em São José. A gente vai dar uma olhada agora nos temas do programa de hoje. Vamos lá. A passagem de ônibus em São José dos Campos vai ficar mais cara. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o coordenador da CUT Regional e diretor do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, José Carlos de Souza. Também teve protesto contra a venda da Embraer em São José dos Campos. Sobre isso, a gente conversa com o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E no último bloco, a gente vai bater um papo sobre os últimos acontecimentos envolvendo a General Motors, com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato Almeida. Então é isso aí, gente. Nesse primeiro bloco, o assunto é o aumento na passagem do ônibus. Aumento que foi aprovado pelo prefeito Felício Ramute. Para quem usa o bilhete único, o valor passa de R$ 4,10 para R$ 4,30. Já o valor do Vale Transporte vai de R$ 4,70 para R$ 4,90. R$ 4,90 também vai ser o valor de quem pagar a passagem do ônibus com dinheiro diretamente na catraca. Para tratar desse assunto, então, a gente recebe o coordenador da CUT Regional e diretor do Sindicato dos Condutores, José Carlos de Souza. Boa noite, obrigado pela presença, Zé Carlos. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais e um abraço especial a toda a classe trabalhadora, principalmente a categoria metalúrgica. Nós estamos aí. Foi uma surpresa, né? A população no final do ano passado, com todos os anos, né? Próximo do Natal, os ônibus enfeitados, ônibus bonito, né? Com aquela propaganda maravilhosa, só que chega no começo do ano, vem essa pancada para os trabalhadores. O reajuste foi muito alto, Lucas. Eu acredito que para a população de São José dos Campos, o valor da passagem de R$ 4,10 para R$ 4,30, a justificativa da empresa é muito vazia. E o que mais chama atenção é que menos de uma semana que a empresa pediu aumento da passagem, o prefeito, o senhor Felício Ramute, já concedeu o valor da passagem. Então, dá para se entender que esse prefeito tem um carinho especial pelos empresários, pelos patrões, né? E depois vamos falar um pouco sobre a contrapartida para nós trabalhadores. Então, eu acredito que a população de São José dos Campos vai pagar uma tarifa muito alta. Lembrando que a capital do Rio de Janeiro, a tarifa é R$ 3,95 no Rio de Janeiro. Certo. E a capital paulista, São Paulo, a passagem subiu agora dia 6 de janeiro para R$ 4,25. Ou seja, mesmo as grandes capitais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, a tarifa é menor que a cidade de São José dos Campos. É um absurdo, acho que a população precisa reagir. Tá certo, Zé Carlos. O Zé Carlos já trouxe bastante dados aí para a gente, muito interessante a gente olhar e ver que São José está com um preço mais alto que São Paulo e Rio de Janeiro. Sim, mais alto. Se a gente levar em conta, né, Zé Carlos, o valor de R$ 4,90, o índice do reajuste chegou a 19,51%, muito acima do índice da inflação calculado hoje pelo IPCA de 3%, né? Eu queria que você comentasse também de que forma isso afeta na vida do trabalhador. Afeta diretamente, Lucas, afeta diretamente. Muito, lembrando, né, que nós temos em São José dos Campos hoje em torno de 14 mil pessoas desempregadas, né? Trabalhadores desempregados que correm atrás do emprego, não tem sequer o direito ao vale transporte. Para quem trabalha, lembrando que as principais categorias aqui, bem organizadas de luta, mesmo assim pegam o mesmo do reajuste. Tem categorias que não teve reajuste salarial, não teve aumento no salário. Então isso afeta muito. E junto com isso nós vimos que a qualidade do transporte teria que ter uma contrapartida
com relação ao transporte para haver melhoria. Mas eu repito assim, que nós tivemos aí em 2013, em muitos momentos, muita luta do povo. Acho que eu acredito que o reajuste da tarifa é muito alta, pesa muito no bolso dos trabalhadores e o povo realmente precisa lutar, precisa reagir. E tem aquilo, né, Zé Carlos? Eu acho que essa situação fica ainda mais grave se a gente lembrar que o salário mínimo teve um aumento ainda menor do que o Congresso já havia aprovado. Acho que a situação ainda fica mais difícil, né? Porque já está acima da inflação e o salário mínimo diminui, né? Significa uma perda do trabalhador para ele comprar o leite no dia a dia, comprar o pão de cada dia na sua casa. E falando também, Lucas, que é importante estar ressaltando o seguinte, que o argumento que as empresas usaram, e a Prefeitura confirma, inclusive, isso está no site da Prefeitura, não é que estou inventando aqui, está no site da Prefeitura do dia 18 de janeiro desse ano, quando a Prefeitura concedeu o reajuste da tarifa. A alegação das empresas de ônibus que tiveram uma perda de receita de número de passageiros transportados no ônibus de 4%. Então, quem anda no transporte público, anda no ônibus no dia a dia, eu faço a pergunta para você que anda de ônibus, realmente o ônibus está andando mais vazio? O ônibus, nesse momento, horário de pico, horário de rush, de manhã e à tarde, o ônibus anda super lotado, é igual sardinha em lata. E aí, quando vem com a desculpa dizer que reduziu o número de passageiros transportados no ônibus, é um absurdo. E aí a Prefeitura confirma que caiu o número de passageiros. Eu acredito que a população precisa reagir, precisa lutar. Certo. Eu acho que eu vou pegar esse gancho que você me deu da luta, né, para comentar sobre o protesto que já está marcado, né, para o próprio dia 28, para segunda-feira. No dia em que a tarifa fica mais cara, também já tem protesto do Passe Livre aqui em São José dos Campos para marcar uma posição contrária a esse aumento, né? Que você comentasse também sobre esse movimento de resistência ao aumento da passagem que acontece aqui em São José dos Campos, mas também acontece em São Paulo, em outras cidades aí pelo Brasil, né? Se o caminho é esse, como que você enxerga essa questão, Zé Carlos? Olha, não temos dúvida nenhuma que o caminho dos trabalhadores, do povo, é se organizar. Nós não podemos esquecer que em 2013 começou com um movimento do povo indo para as ruas, e inclusive aqui em São José dos Campos, São Paulo, nas capitais, os prefeitos foram obrigados, os governantes foram obrigados a recuar no aumento da tarifa do ônibus, inclusive do metrô e trem em São Paulo. Quando o povo vai para a rua, começa a lutar, se organizar, tem força para isso. Então nós conclamamos ao povo, realmente, principalmente, Lucas, quem anda no ônibus. É fundamental essa mobilização, nós colocamos nosso total apoio, nossa total solidariedade em nome da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, mas é fundamental que o povo realmente participe, porque a questão da tarifa de São José dos Campos, a passagem passando de 4,10 para 4,30, e que tem a pegadinha de quem paga no dinheiro, que passa para 4,30 agora, só que dia 4 de março vem outra cacetada, passa para 4,90 dia 4 de março. E além do aumento que nós entendemos que é um absurdo do valor, que pesa muito, você imagina, a pessoa não é obrigada a ter o cartão. Eu tenho o direito de andar, pagar em dinheiro. Alguém que chega de viagem, né? A pessoa que às vezes não consegue ir na cidade para colocar dinheiro no cartão, colocar o cartão para funcionar, ele tem o direito de pagar em dinheiro. Agora, olha o aumento que está dando, de 4,10 para 4,90. E a empresa está usando esse meio, uma pegadinha, que é bom deixar bem claro aqui, que o sindicato condutores vai reagir, vamos estar mobilizando os trabalhadores com relação a isso, que possivelmente é uma pegadinha em parceria das empresas de ônibus, da CS Brasil, Maringá e São Penha, junto com o prefeito da cidade, para acabar com o posto de trabalho do cobrador. Isso é uma preocupação enorme que nós temos aqui para frente. Então, estão tentando usar a população, esse descontentamento em relação à passagem, para que a população fique contrário à existência do emprego do cobrador, é isso? Porque qual a jogada que nós estamos sentindo, os cobradores, motoristas, nós da categoria estamos sentindo? É o seguinte, quando a passagem aumenta, para quem usa no cartão é 4,30, mas quem usa em dinheiro passa a 4,90, praticamente a empresa está exigindo que todos usem cartão, fazendo com que o cobrador fique ocioso no ônibus. E o cobrador, a função dele é auxiliar deficiente físico, orientar o motorista. O cobrador não é só cobrar passagem. Então, a luta nossa será muito grande, porque além de aumentar absurdamente a passagem, ajudar as empresas de ônibus, tem um sério risco aí do emprego dos cobradores,
que está em risco aqui na cidade. Tá certo. Bom, eu vou aproveitar para a gente discutir então também sobre a qualidade do trabalho, das condições de trabalho, né? Porque se por um lado a gente já sabe que a qualidade do transporte é bastante discutível, né? Quem anda de ônibus sabe. Eu queria que você comentasse, como membro da categoria também, o ambiente de trabalho que cobradores e motoristas estão sujeitos aí. Então, Lucas, as condições de trabalho, é um trabalho constante que o sindicato vem fazendo, inclusive, mas não temos dúvida nenhuma, né? É um horário super apertado. Você imagina agora nesse período de verão com calor, né? O calor, quem anda no ônibus, que fica meia hora, 40 minutos no ônibus, ele sai ali com aquele calor de se derretendo todo. Imagina um motorista, o cobrador, que fica 8, 9, 10, até 12 horas no volante e na catraca ali. Então, é excesso de horário super apertado que pega muito isso aí. Faz com que o trabalhador, muitas das vezes, tenha problemas de saúde, né? Como circulação de sangue, problema de hemorroida, problema de colunas, né? Trabalhador, problema com estresse, tem diversos problemas. Inclusive, temos trabalhadores afastados por síndrome do pânico por causa de assalto a ônibus. Então, tem uma série de problemas. E a empresa exige muito dos funcionários, né? Ou pega um horário apertado. Vou citar um exemplo aqui, do Novo Horizonte até o centro da cidade, ele tem um horário para cumprir, 45 minutos ou 50 minutos. Se o trânsito tiver engarrafado e atrasar um pouco, ele tem que descontar na volta. E isso ele não pode, porque ele tem que andar no limite de velocidade da via. Então, tem uma série de problemas que causam estresse no dia a dia do motorista. Então, muitas vezes, o motorista está ali, às vezes, um tanto mal-humorado, e quem anda no ônibus, às vezes, nem está percebendo que ele, às vezes, está precisando fazer atividade fisiológica, ele não tem tempo. Chega no ponto final já atrasado. Às vezes passou do horário do almoço dele, não consegue se alimentar. Então, temos inúmeros problemas. O que precisamos, naturalmente, é da unidade da classe trabalhadora. Tanto quem usa o transporte público, como nós, trabalhadores da categoria. Maravilha, Zé Carlos. Eu agradeço a sua presença no programa de hoje. Foi um prazer contar com você aqui para ajudar a gente a construir esse programa. Eu que agradeço o espaço aqui, agradeço você, Rodrigo, nosso companheiro de velha guerra, a nossa colega Gabi, presente aqui, e quero parabenizar, agradecer à diretoria do Sindicato Metalúrgico, parabenizar o Sindicato Metalúrgico e colocar aqui em nome da CUT, minha total solidariedade e apoio ao Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos, à categoria metalúrgica, principalmente os trabalhadores da GM, que vive um momento muito delicado, e parabéns ao sindicato por estar lutando e resistindo. O caminho dos trabalhadores é a luta e a resistência, mas a pressão da GM é muito grande. Com certeza, vou estar acompanhando daqui a pouco aqui, os companheiros vão estar falando, mas registrar nosso total apoio e solidariedade à categoria metalúrgica. Um abraço. Maravilha, muito obrigado, Zé Carlos. Antes de chamar um intervalo, a gente tem um recado para a categoria metalúrgica, porque nesse sábado, dia 26, vai acontecer a segunda edição do evento Samba Democrático, que vai receber o grupo Vem Pro Meu Mundo. A gente tem aí um pouco do pessoal do Vem Pro Meu Mundo tocando. Vamos escutar um pouquinho para a gente já ver o que espera a gente nesse sábado. Futebol bem, vai receber a voz. Quando bate, que bate, o favor. Eu sou companheiro da sociedade. Eu vou ter sofrimento em todo. Os defeitos não olham pra trás. É pequeno, não é profissão. É o dom que Deus dá saber. Quando chega na roda de samba, a programação do sangue de Deus. Eu dissolvo o canto que canto, os guerreiros. E creem seus guias e seus orixás. A maldade construir fundamento. Tá aí, maravilha. Esse é o pessoal do Vem Pro Meu Mundo. Então, a segunda edição do Samba Democrático é dia 26, nesse sábado, começa às 16 horas. O endereço é Rua Francisco Paes, número 316. Para quem já participou do Acorda Peão, esse endereço é o endereço de onde sai o bloco do Acorda Peão. A entrada é gratuita. A gente vai chamar então agora um rápido intervalo e na volta a gente discute o protesto contra a venda da Embraer que ocorreu aqui em São José dos Campos. A gente se vê já.
O governo e boa parte da mídia falam em déficit ou rombo nas contas da Previdência. Saiba que isso tudo não passa de uma enorme mentira. Esse rombo é fruto de uma manipulação contábil que despreza a própria Constituição quando criou a Seguridade Social. Para fabricar esse tal rombo, o governo ignora receitas vindas de impostos criados exclusivamente para financiar a Seguridade. Além disso, desvia bilhões de recursos desse caixa todos os anos por meio de isenções fiscais aos empresários e a DRU, desvinculação das receitas da União. Mesmo assim, a Seguridade sempre registrou saldo positivo. Esse ataque interessa principalmente aos bancos, que querem aumentar ainda mais seus lucros através da venda de planos de previdência privada. Em resumo, no fundo, o governo e boa parte dos senadores e deputados querem privatizar a nossa Previdência para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros. Reforma da Previdência. Eu digo não. Greve geral já para defender nossos direitos. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. Muito bem, a gente está de volta com o programa Em Movimento para discutir os principais assuntos aqui que afetam a classe trabalhadora da nossa região. Nos próximos 2 blocos, a gente vai abordar 2 temas muito importantes, não só para a categoria metalúrgica, mas também para todo o Vale do Paraíba. O processo de venda da Embraer para a Boeing e também a reestruturação da General Motors, que ameaça empregos e também direitos, né, na montadora. Para isso, ao meu lado, eu tenho o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Weller Gonçalves, e também o vice-presidente da entidade, Renato Almeida. Boa noite, Weller. Boa noite, Renato. Boa noite. Uma boa noite a todos os metalúrgicos e toda a população que nos assiste nesse momento. Boa noite o Lucas, boa noite o Rodrigo, boa noite aos internautas. Tá certo, gente. Começando então pelo tema da Embraer. Teve protesto contra a venda da empresa aqui na quarta-feira. O protesto se concentrou na Praça Afonso Pena e foi caminhando até a prefeitura, né? Eu queria que você comentasse, Weller, um pouco sobre essa mobilização. A manifestação que nós realizamos na quarta-feira, para nós, teve uma simbologia muito importante, porque além do Sindicato dos Metalúrgicos, os dirigentes e ativistas da Embraer, a gente contou com o apoio de diversos sindicatos, não só da nossa região, como também de outras cidades e de outros estados. Nós tivemos aqui os companheiros do Sindicato dos Petroleiros, tivemos também a Associação dos Aposentados, a ADIMAP, veio representantes do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e também os companheiros do Sindicato dos Metalúrgicos de Itajubá. E o ato teve uma simbologia importante, porque a gente iniciou o ato na Praça Afonso Pena e fomos até à frente da Prefeitura Municipal, porque inclusive a gente tem feito uma cobrança também em cima do prefeito Felício Ramute, porque a Embraer é a maior fonte de arrecadação de impostos aqui do nosso município. E o prefeito se manifestou favorável a essa venda e, na nossa opinião,
A venda da Embraer para a Boeing pode ser um desastre. Nós estamos falando que pode acabar com os empregos que nós temos aqui na região. E a Embraer gera cerca de 30 mil empregos entre os trabalhadores diretos, indiretos, os prestadores de serviço e os trabalhadores terceirizados. Então, um dos temas centrais que a gente debate quando é a discussão dessa venda é os empregos aqui na nossa região. Maravilha. A gente tem uns trechinhos da manifestação, vamos soltar, e tem umas falas legais também dos dirigentes sindicais que participaram do ato. Vamos assistir o vídeo. A venda da Embraer para a Boeing representa uma ameaça à soberania nacional, representa o fim da indústria aeronáutica no nosso país e da indústria de tecnologia de ponta que foi construído durante mais de 50 anos na história do nosso país. Na nossa opinião, nós corremos o risco de daqui 5, 7 ou menos anos de acabar os empregos aqui na nossa região. Porque a Boeing, empresa norte-americana, não tem nenhum compromisso social com a nossa cidade, não tem nenhum compromisso social com o nosso país. Nesse sentido, além do debate da venda da Embraer para a Boeing, que é a questão dos empregos aqui na nossa região, nós estamos debatendo a soberania do nosso país. Quem é contra a venda da Embraer, levanta os dois braços! Aê! Tá aí, muito bem, né? As imagens bem bacanas aí do ato que rolou na quarta-feira. Eu vou seguir aqui o nosso bate-papo com o Renato. Perguntar, Renato, nessa questão da Embraer, por ser um assunto que envolve o Vale todo, qual a importância de envolver a população, né? De chamar a população para a luta contra a venda da Embraer? Não, primeiro que nós temos que entender que a Embraer é a maior empregadora aqui do Vale do Paraíba, né? É a nossa maior base aqui da categoria, né? E tem uma importância vital para a região, né? Nós estamos dizendo que essa joint venture, que na nossa opinião não é joint venture, é a aquisição de fato da Embraer pela Boeing, vai trazer um caos social para cá. Então, por isso nós estamos chamando a atenção da população aqui de São José dos Campos, das autoridades, né, das prefeituras, porque nesse momento é preciso cercar de solidariedade e dizer não a essa venda da Embraer para a Boeing, né? Certo. Wellen, então essa transação é uma transação que afeta todo mundo do Vale do Paraíba praticamente. Sim. Até porque se fala em uma joint venture, mas a nossa opinião não é uma joint venture. Joint venture é a fusão de duas empresas. A gente vê processos de joint venture acontecendo, essa é a realidade do mercado capitalista. Agora, quando se trata de Embraer, nós fazemos um debate diferenciado. Primeiro, por não se tratar de uma fusão de duas empresas, porque a Boeing vai ter 80% do controle dessa nova empresa. E daqui 5 anos, a Boeing pode adquirir os outros 20% que vai pertencer à Embraer. E o debate é esse, que compromisso social que a norte-americana Boeing tem com a nossa região e com o nosso país? Nenhum. Que garantia que nós temos que o novo projeto, a nova aeronave vai ser produzida aqui no Brasil? Nenhum. Inclusive a Boeing é campeã de demissões em massa nos Estados Unidos. O segundo debate que nós fazemos é que a Embraer é uma empresa que foi construída com o dinheiro do povo brasileiro. A Embraer é uma empresa que era estatal, foi privatizada no ano de 1994. E depois de privatizada, a Embraer recebeu muito mais dinheiro público do que quando era estatal. Então, na nossa opinião, é um crime lesa pátria. Isso fere a soberania do nosso país. E nós defendemos a reestatização da Embraer. Certo. Antes de a gente continuar aqui com o nosso bate-papo, queria dar um alô para os internautas aqui. Hoje a nossa audiência aqui está bem bacana, bastante gente comentando. Aqui o Ricardo Oliveira comentou, né? Já adiantando o assunto da GM, né? Não a escravidão, né? Não a proposta da GM. A gente vai entrar nesse assunto mais à frente ainda. Também o Antônio Lisboa, não a venda da Embraer. O Bruno também acompanhando aqui, tem o pessoal do Rio de Janeiro. Bom, hoje está bastante animado. Hoje saiu uma notícia na Folha de São Paulo, no mínimo curiosa, né? Eu queria que vocês comentassem também. Uma matéria que saiu nessa quinta-feira, que evidencia ligações entre o Paulo Guedes, o super-ministro da Economia do Jair Bolsonaro, e o vice-presidente do Conselho de Representantes da Embraer,
né, o Sérgio Heraldo Salles Pinto, né? Eles têm negócios em conjuntos, né? Outros negócios em parceria. Bom, não é novidade para ninguém que o Guedes é um defensor da venda da Embraer. No mínimo, é um pouco estranho, eu queria que vocês comentassem, né, que são parceiros no negócio e aí a gente tem um ministro defendendo a venda. O que vocês consideram, né? Pode começar com o Renato, sobre essa ligação meio estranha aí do ministro da Economia. Não, primeiro que o Paulo Guedes representa todo o setor financeiro, né? O Paulo Guedes, ele não está nem aí para a indústria, que vai produzir, se vai gerar emprego. Ele deixou bem claro que ele responde ao setor financeiro, né? Então é muito estranha. Todo esse processo dessa compra da Boeing pela Embraer é muito estranho, né? Eu me lembro recentemente, na própria eleição, eles diziam que, né, era a favor de estar vendendo a Embraer para a Boeing. Depois o próprio Jair Bolsonaro falou que não, que mandou parar e agora já liberou total. Acho que se depender do governo, a Embraer já está vendida. Então, a mobilização tem que partir por parte dos trabalhadores e da população e dizer não, porque isso aqui fere diretamente a soberania nacional. Nós estamos dizendo aqui que é uma empresa que recebe dinheiro público, e a Embraer, no último período, ela recebeu muito mais dinheiro público quando privatizada do que quando era estatal. Então, não se trata aqui de nós estamos falando de uma empresa de puro capital privado. Não, aqui entra dinheiro, muito dinheiro do povo brasileiro. Saiu a lista do BNDES agora, a Embraer, depois da Petrobras, é que mais pega dinheiro do BNDES, que é dinheiro de imposto do povo brasileiro. Então, é um absurdo completo essa venda da Embraer para a Boeing. Certo. E você, Wéder? A gente vê, desde quando foi anunciada a discussão dessa transação comercial entre as duas empresas, várias organizações e várias instituições, não só do movimento sindical, questionando essa venda. No final do ano passado, teve uma ação civil pública dos parlamentares do PT, teve uma do sindicato, inclusive essas duas conseguiu liminar para barrar a venda, porém a empresa recorreu. E ontem a Associação dos Acionistas entrou com uma ação civil pública questionando o valor que a Embraer está sendo vendida. Inclusive, isso tem sido alvo de piada. Tem criado até memes no Facebook dizendo, por exemplo, a Nabisco, uma fábrica de biscoito, ela foi vendida pelo preço que é o dobro do que está sendo vendido a Embraer, que fabrica avião. Então, existem vários questionamentos, e não só das lideranças sindicais. Existem vários professores universitários, inclusive, estudando o tema e escrevendo artigos, colocando várias questões, inclusive técnicas, administrativas e jurídicas, que coloca que o que está acontecendo de fato é uma entrega do patrimônio brasileiro. E, nesse sentido, nós chamamos não apenas os trabalhadores da Embraer para essa discussão. Nós chamamos toda a sociedade para vir debater conosco e ficar do lado do sindicato referente à nossa posição em defesa dos empregos. Nós vamos discutir daqui a pouco a situação da GM. E aqui, na nossa região, não apenas em São José dos Campos, mas em todo o Vale do Paraíba, nós estamos falando das duas principais empresas. E tocando no assunto da Embraer, não é apenas o debate do emprego, é o debate da soberania nacional. Queria reafirmar novamente a posição do nosso sindicato, a posição da nossa central. Isso é um crime lesa pátria. A Embraer é um patrimônio do povo brasileiro. Tá certo. Fazer mais uma vez, né, o lembrete ao nosso internauta. Qualquer pergunta ou comentário que vocês quiserem enviar para a gente, é só mandar aí na nossa caixa aí do Facebook, na caixa de texto, que a gente vai ler aqui ao vivo a sua pergunta. Eu vou chamar agora, então, um rápido intervalo e na volta a gente vai discutir esse plano de reestruturação da GM que ameaça direitos e empregos aqui em São José dos Campos. Fica com a gente.
Estamos de volta, então, com o programa Em Movimento. E nesse último bloco a gente discute os últimos acontecimentos envolvendo a AGM e o plano de reestruturação. Na semana passada, a imprensa teve acesso a alguns e-mails que foram enviados aos funcionários. Nessas mensagens, a direção da montadora considerava até mesmo deixar a América Latina caso não obtivesse lucro em 2019. Por isso, nessa semana, ocorreram reuniões entre representantes da empresa e também do sindicato. Para debater esse assunto, a gente retoma aqui o bate-papo com o Heller e com o Renato. Bom, a GM, Renato, né, vamos começar contigo. A GM convocou reuniões, né, durante essa semana com o sindicato e também com os prefeitos, né, da cidade de São José dos Campos e de São Caetano. Queria que você explicasse para a gente o que foi debatido nessas reuniões. Não, primeiro que na sexta-feira passada a empresa colocou um comunicado no quadro verde, né, que é o quadro que ela conversa com a população da fábrica, alegando que a empresa passa por uma reestruturação nos Estados Unidos, isso é fato, a empresa anunciou que vai fechar 4 plantas nos Estados Unidos e 1 no Canadá e 2 eles não disseram onde vai ser. E logo falou que tinha uma possibilidade de estar saindo da América Latina porque não estava tendo lucro, né? E chamou a reunião para essa semana, na terça-feira. Inclusive, na reunião estava presente o presidente do Mercosul, Carlos Arlenga, também os prefeitos de São Caetano do Sul, prefeito aqui de São José e os sindicatos. Nessa reunião, ele nos disse que a empresa ia apresentar um plano de viabilização de novos, para ter novos investimentos na planta. E, consequentemente, acabou essa reunião, às 15 horas, eles nos apresentaram 28 itens que eles disseram que é preciso o sindicato fazer acordo com eles para eles estar viabilizando novos investimentos para a planta, ok? No dia de ontem, nós tivemos reunião com a empresa, ainda não teve nenhum acordo, né? Nós achamos que a carga é muito pesada para os trabalhadores estar absorvendo. Lembrando que a GM tem uma dívida aqui com a sociedade, a GM tem uma dívida, inclusive, com o sindicato. Em 2013, nós fizemos um acordo grande aqui, que previa 2,5 bilhões de reais para a construção de uma nova plataforma de carro, né? E, infelizmente, não foi cumprido. E os trabalhadores, naquele período, fizeram sacrifício, fizeram flexibilização de jornada, entrou salários mais baixos e, até hoje, não obteve uma resposta. Então, para qualquer discussão de investimento, nós temos que ter aqui garantia. Lembrando que o sindicato é a favor, sim, dos investimentos, de empregos aqui para a nossa região. Tem 14 mil pessoas desempregadas nessa região e nós precisamos aqui gerar emprego. Então, o sindicato é a favor, desde que não arranque o salário dos trabalhadores, não arranque os direitos dos trabalhadores. Certo. O Renato comentou aqui sobre esse plano, né, que a GM apresentou, e é um plano que envolve 28 propostas, é isso? Isso, 28 propostas. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, então, é quais dessas propostas vocês destacariam, né? A gente sabe que nenhuma é boa, né? Todas são ataques aí aos direitos dos trabalhadores, mas queria que vocês destacassem aí até para o pessoal que está assistindo a gente aqui no Facebook, quais que vocês destacam entre elas? Não, olha só, ela apresentou 28 itens, inclusive toda a imprensa teve acesso. Hoje nós fizemos um panfleto, entregamos para os trabalhadores na fábrica, né? Nós queremos ouvir dos trabalhadores o que eles estão pensando dessas propostas, até para a gente entrar em qualquer negociação, nós temos que saber o que os trabalhadores estão pensando. E no próximo período a gente vai estar conversando com os trabalhadores na fábrica, ouvindo o sentimento deles, para a gente entrar nesse processo de negociação. Agora, tem proposta aqui que é um absurdo. Eles querem terceirizar totalmente a fábrica, né? Fruto da reforma trabalhista, que foi aprovada em novembro de 2017, agora eles vieram com essa proposta de terceirizar toda a produção. Outra coisa que é um absurdo, que o sindicato já disse, não vamos mexer, é na cláusula que garante estabilidade para os trabalhadores que possuem doença ocupacional. Eles querem a exclusão dessa cláusula. Hoje possuem 1.300 trabalhadores que são lesionados na fábrica, são sequelados, vítimas de acidente de trabalho, e se excluir isso aí, eles vão querer demitir. E no último período ela vem fazendo demissão de trabalhadores lesionados, né? Então o sindicato é contra, eles também querem aumentar a jornada de trabalho. Quem trabalha em montadora sabe exatamente o ritmo alucinante que é, então não dá para ficar aumentando a jornada de trabalho. E entre outros, né?
Eles querem acabar com o transporte público, transporte fretado, né? E colocar transporte público. E os trabalhadores que moram em Taubaté, que moram em Pinda, que moram em Caçapava, que moram em Jambeiro, que moram em Santa Branca, que moram em Parebuna, que moram em Jacareí, eles vão demitir todo esse pessoal? Então o sindicato acha que é um absurdo. Nós queremos sim, vamos negociar, vamos discutir para trazer investimento para cá. Nós queremos que a fábrica fique mais tempo aqui, na nossa região. Né? Aqui possui uma logística diferenciada, possui mão de obra altamente qualificada, a rapaziada produz aqui produtos com alto valor agregado e de qualidade. Agora, não dá também para perder tudo. Então, nós achamos que é um absurdo esses 28 itens e vamos estar conversando com os trabalhadores, pegando o sentimento da fábrica para ir para a negociação na segunda-feira e provavelmente deve ter assembleia na segunda-feira, né, na próxima semana. Tá certo, Renato. Weller, ainda em relação às propostas, né? Até o Renato chegou a citar. A gente tem a liberação da terceirização restrita, né? Atividade meio e fim, e também tem a questão da jornada intermitente também, né? Ambas estão nessa nova lei do trabalho aprovada pelo governo Temer, né? Eu ia perguntar, até pergunto para o Weller, mas o Renato podendo contribuir também, se vocês acreditam, Weller, que essa atitude da GM também tem muito a ver com a reforma trabalhista. Sim, como o Renato disse, a carga é pesada. Nós chamamos isso de pacote de maldades, esses 28 itens que a GM nos apresentou. Se você olhar, não tem nenhum ali que você possa dizer dá para negociar porque é retirada de direito. Mas nesse sentido, nós queremos fazer o debate com os trabalhadores. Eu queria destacar um ponto dessa pauta. Eu tenho utilizado dessa intervenção para estar discutindo não só com os trabalhadores da GM, mas com todos os metalúrgicos e toda a sociedade. A GM está propondo um piso salarial de R$ 1.600. Isso é o valor bruto. Com os descontos, INSS, seguro de vida, convênio médico, transporte, alimentação, o trabalhador vai receber limpo no final do mês menos de um salário mínimo para produzir S10. É um tremendo absurdo. É inaceitável. Inclusive os trabalhadores da GM aqui na nossa região, que tem uma média de salário superior a outras categorias, até porque é fruto da tua luta. O segundo debate que eu acho que nós temos que fazer, que a gente foca muito nessa questão dos 28 itens, que é a pauta econômica direcionada para os trabalhadores da planta, agora tem uma outra discussão que nós temos que fazer. Renato disse no início da tua intervenção, na reunião estava presente a Prefeitura de São José e também a Prefeitura de São Caetano. Estava também um deputado estadual eleito. E a empresa, inclusive, nos informou que já debateu isso com o governo do estado, com o João Dória. Porque além dessa discussão que ela está fazendo com o sindicato, ela coloca que também tem o debate realizado com as prefeituras, o governo do estado e também o governo federal. Por que é importante a gente fazer esse debate? Não só a GM, como todas as montadoras, é muita isenção de imposto que tem, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Então é o dinheiro que o governo deixa de arrecadar para investir na saúde, para investir na educação, para investir na segurança, na infraestrutura. Nós temos que fazer esse debate também, porque isso é parte do sistema capitalista. Olha só, o dinheiro que a GM já ganhou de isenção de imposto do governo, se a gente for fazer um cálculo, é bilhões. É um dinheiro que daria, inclusive, para o governo comprar a empresa e estatizar. Nós temos que fazer esse debate para sair da fronteira do que é econômico direto para os trabalhadores. Que é óbvio, o trabalhador vê toda essa pauta aí, é nisso que ele foca para debater. Mas a gente tem que fazer essa discussão também, porque quanto mais as empresas ganham, mais elas querem. A GM está querendo colocar aqui a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Aqui é 40. Na Colômbia já é 44, ela quer colocar 48. Onde for 48, ela vai querer colocar 52. Essa é a realidade. As empresas, quanto mais tem, mais quer. E falando de GM, a GM é líder de venda no Mercosul. A GM aumentou a sua lucratividade no ano de 2018 comparado ao ano de 2017. Então, na nossa opinião, o que a GM está fazendo com os trabalhadores é um verdadeiro terrorismo. Então, nesse sentido, como o companheiro Renato falou, nós queremos os investimentos aqui na nossa região, nós queremos os empregos, mas nós queremos também a manutenção dos direitos dos trabalhadores.
Bacana. A gente vai dar uma olhada aqui nos comentários também da internet, né? Bastante gente aqui comentando. Agradecer também a participação de todos, né? Aqui tem o César, Cid César, falando: nunca está bom para a GM, já lucrou muito e continua lucrando, como o Heller acabou de dizer para a gente. Cid César né? de Caçapava, meu amigo, um forte abraço. Tá aí. Legal. Turma da Trabalhador da GM. interagindo. Legal. Bacana. Também tem a Liduína Bastos, que falando que o caminho é ir para cima, né? Vamos para cima nessa luta. Também a gente tem aqui a participação do Antônio Lisboa, falando não à terceirização. O Macapá também, né? O ex-presidente aqui do sindicato, que a GM quer a volta da escravidão. Bom, bastante gente comentando, e até separei aqui, o assunto é da Embraer, né? Mas também a gente teve um comentário dizendo que a Embraer está tão barata que a própria pessoa está pensando em comprar, né? Mas voltando à GM, a gente chegou a esse comentário mesmo. Voltando aqui a falar de GM, então, durante muito tempo a gente ouviu aqui em São José dos Campos, talvez até em outras cidades, de que o sindicato dos metalúrgicos seria, em grande parte, responsável por um possível fechamento da GM, né? Isso foi uma coisa que as pessoas, um discurso até talvez que as pessoas tenham adotado e tal. E eu queria também que o Renato e que o Heller comentasse. Renato, por favor. Não, olha só, eu trabalho há 12 anos na GM, né? Então eu acompanhei todo esse processo de reestruturação desde quando a GM faliu nos Estados Unidos em 2008. Então ela foi resgatada pelo governo norte-americano, ela faliu, fechou um monte de empresas nos Estados Unidos, mais de 20 empresas foram fechadas. A GM recentemente, ela saiu da Europa, ela não está mais na Europa, ela tinha a marca Opel, ela fechou fábrica na China, na Índia, na Austrália, na Rússia, e não tem sindicatos metalúrgicos lá, entende? Então não tem nada a ver, isso é um plano global da empresa. Agora, não dá para a empresa simplesmente querer pagar salários que não são compatíveis com o trabalho de montadora. Eu acho que a defesa dos sindicatos metalúrgicos, como o Heller disse, os direitos que nós temos hoje, os salários que se pagam na GM hoje, é fruto de uma luta grande, mais de 30 anos. Então, nós dizíamos, antigamente você entrava na GM, se pagava 10, 15 salário mínimo na década de 80. Hoje, olha o salário que eles querem pagar, não é 2 salário mínimo. E para trabalhar de montadora de carro, onde você tem só 12 segundos de manhã e 12 segundos à tarde, 12 minutos para você estar tomando um café, não para aquela linha. Sem contar também nas lesões que acontecem, ali é uma fábrica de lesionados. Então, esse é uma mentira, um fake news que colocaram na cidade, que o sindicato fecha a empresa, o sindicato fecha nada. Exemplo, a Sherry abriu aqui em Jacareí. O sindicato abriu a Sherry? Entende? Então, a nossa base ela tem aumentado. Tem vindo muitas empresas multinacionais para cá. Nós que estamos abrindo? Não tem nada a ver. Então, o sindicato segue firme nos seus princípios de defesa do direito dos trabalhadores. Nós queremos aqui que os trabalhadores tenham poder de compra para sustentar sua família, para comprar sua casa, para comprar seu carro, porque esse é o mínimo, então nós vamos continuar defendendo. Essa é a postura do sindicato para o próximo período, para estar enfrentando agora esse processo de negociação difícil. Eu acho o seguinte, Lucas, não tem como a gente fazer essa discussão sem fazer um debate da conjuntura nacional. Nós temos um presidente eleito há 24 dias e o presidente Jair Bolsonaro deixou bem claro durante o seu período de campanha que, na opinião dele, ou é empregos ou é direitos. E nós temos que aproveitar esse programa para estar dialogando com os trabalhadores da GM e também com os metalúrgicos da nossa base, porque o Jair Bolsonaro ganhou aqui na nossa região com mais de 70% dos votos. E os companheiros no chão de fábrica votou no Jair Bolsonaro. Votou no Jair Bolsonaro por ter rompido com o governo do PT. Agora, nós temos que fazer esse debate, porque o que a GM está fazendo é aplicar a política do Jair Bolsonaro. E nesse sentido, fazer uma pressão contra nós do sindicato, como você bem colocou, sempre existe uma pressão da sociedade aqui da região do Vale do Paraíba em cima do nosso sindicato. E aí a gente tem 2 exemplos clássicos para entrar nesse debate. O primeiro, como foi dito aqui pelo companheiro Renato, o nosso sindicato fez um acordo de flexibilização no ano de 2013, aprovado pelos trabalhadores da GM em assembleia.
E os trabalhadores votaram nesse acordo de flexibilização acreditando que viria os investimentos no ano de 2017, que a empresa dizia que ia gerar 2.500 novos postos de trabalho. Cadê os investimentos? Não veio. Um outro debate, junto a essa discussão, por exemplo, na reunião estava conosco os companheiros do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Com todo respeito ao companheiro Sidão, que é o presidente do sindicato de lá, que esteve conosco nessa primeira reunião. Digo isso porque o próprio Sidão disse para a empresa, e ele tem dito isso nas suas entrevistas, que, poxa, por que a GM está mirando o canhão para São Caetano também? Lá nós entregamos tudo. Lá reduziu o adicional noturno, lá reduziu o salário, lá reduziu a PLR, lá acabou com a cláusula do acidentado. O que mais que vocês querem da gente, GM? E a GM disse, nós queremos mais porque vocês fabricam o Onix em São Caetano do Sul. Também é fabricado lá em Gravataí. E lá em Gravataí os direitos são menores do que o que vocês têm em São Caetano. Isso prova que você flexibilizar, você entregar os direitos, isso não é garantia nenhuma de emprego. A empresa se utiliza disso para fazer uma disputa ideológica contra o movimento sindical. Mas se ela vai abrir ou fechar numa cidade ou numa região, não depende do sindicato. A GM vem falar que a produção de S10, de Trailblazer, que no ano passado produziu mais de 50 mil, não está dando lucro, quem vai cair nessa? Então é importante a gente fazer essa discussão conjuntural, pegando a questão do presidente eleito Jair Bolsonaro e também fazer esse debate de que entregar direitos não vai garantir a manutenção de empregos e investimentos. O sindicato ele existe para lutar em defesa da saúde do trabalhador, em defesa do salário, em defesa dos empregos. Se fecha ou não, isso não é culpa do sindicato. Tá certo. Eu gostaria de perguntar para o Renato agora, Renato, para o metalúrgico que está assistindo a gente teve uma audiência muito boa, incrível hoje, agradecer de novo o pessoal que veio aqui, deixou comentário. Para esse pessoal que está assistindo, para ficar informado, quais são agora os próximos passos, né, nessa negociação com a GM e também desse processo de luta? Não, só bom, Lucas, você ter tocado nesse tema. Inclusive, hoje nós fizemos um boletim com a nossa posição e com as propostas que a GM apresentou. Eu pediria para os trabalhadores que estão vendo nesse momento o site do sindicato agora, a página, para tá entrando em contato com o sindicato. As pessoas têm meu WhatsApp, têm meus contatos. Mande, inclusive, para falar o que dá, o que não dá, certo? Nós sabemos exatamente aqui que tem proposta com a empresa aqui que nós não vamos aceitar de jeito nenhum. De jeito nenhum. É imexível. Principalmente que fere a questão dos trabalhadores que possuem doença ocupacional. Esquece. Nós não vamos excluir essa cláusula, nós não vamos terceirizar tudo. Isso para nós é um absurdo, acabar com ônibus. Então, são diversos temas aqui que eles apresentaram e que nós precisamos dos trabalhadores junto, com muita união, com mobilização, para a gente estar enfrentando essa situação. Lembrando que nós queremos sim os investimentos aqui. Nós queremos que essa fábrica aqui volte a ter aqui 10 mil trabalhadores, como tinha no passado, sabendo que hoje, com essas novas reestruturações que existe, com essa indústria 4.0 que está colocando robô em tudo, é difícil. Porque a maioria das fábricas hoje não possuem mais de 3 mil trabalhadores. Se você pegar a Gravataí mesmo, não tem ninguém na funilaria. É só robô, certo? Então, nós vamos estar na fábrica no próximo período, conversando com os trabalhadores. Haverá várias assembleias, inclusive, para estar debatendo os temas. E na segunda-feira, nós vamos para a mesa de negociação com garra, com determinação. Com essa bandeira, o sindicato vai para essa negociação, isso apoiado nos trabalhadores. Nós queremos aqui transparência total nesse processo de negociação difícil. Como eu disse na Assembleia na Fábrica, isso aqui é decisivo para nossas vidas, pelo menos para os trabalhadores hoje da General Motors, do complexo, e nós vamos estar juntos. Não tenham dúvida que se depender desse sindicato aqui, viu, Heller? Sim. Nós vamos estar juntos para estar defendendo os direitos dos trabalhadores e aqui conseguir os investimentos para essa planta, e não tenham dúvida disso, que nós se esforçaremos ao máximo para não reduzir o direito dos trabalhadores, abaixar o salário e deixar aqui a região com uma situação penosa. Tá certo. O Renato já deixou o recado dele e a minha próxima pergunta aqui seria exatamente isso, porque eu acho que teve muito medo por parte de quem recebeu a notícia em casa, né? A imprensa noticiou que a GM teria enviado um comunicado para os funcionários também e acredito que parentes de funcionários, toda a região ficou um pouco assustada com esse terrorismo, como colocou o Heller, da GM, né? E o Renato deu o recado dele, eu queria também que o Heller agora
deixasse esse recado para o metalúrgico que recebeu essa notícia, ficou assustado, mas que agora está vendo essa movimentação do sindicato. Bom, como o Renato disse, aqui é transparência total. Nós lemos essa pauta com os 28 itens na assembleia que nós realizamos e hoje nós fomos para a fábrica para distribuir um boletim específico do sindicato com ponto a ponto do que é a proposta. E eu diria mais, além de fazer esse debate com os trabalhadores das fábricas, nós queremos ir para as feiras, dialogar com toda a população. Até porque a gente sabe que existe essa disputa ideológica de apontar o dedo para o sindicato e dizer que nós somos culpados pela questão do desemprego. O que o Renato tocou aí, eu acho que é um debate que inclusive nós temos que voltar a fazer, a questão da tecnologia. Porque muita gente nos fala, a GM tinha 12 mil trabalhadores, hoje tem cerca de 5. A Volkswagen no ABC tinha 30 mil, hoje tem 9. Então não é uma realidade da General Motors, é uma realidade das montadoras e da indústria no nosso país. Nesse sentido, eu gostaria aqui, em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, me solidarizar com os companheiros trabalhadores da Ford de Taubaté, que estão em greve por tempo indeterminado. A fábrica está 100% paralisada nesse momento. A luta dos trabalhadores também é pelos empregos, que existe um processo de negociação do sindicato com a empresa, onde a empresa pretende demitir mais de 300 trabalhadores. A empresa demitiu 12, os trabalhadores com muita união, com muita luta, paralisaram a fábrica e estão negociando com a fábrica parada. Então eu queria aqui me solidarizar com os companheiros da Ford de Taubaté e dizer para os companheiros que no que precisar do nosso sindicato a gente vai estar junto. Que nós temos que unificar todas as lutas. As lutas dos trabalhadores da GM, com dos trabalhadores da Ford e também de todas as montadoras. E nesse sentido, eu chamo todos os sindicatos, todas as centrais sindicais a estar conosco nessa luta, porque o que for discutido na GM, a gente sabe como funciona, isso pode ser que venha acontecer para todas as montadoras e para toda a categoria. E você, trabalhador metalúrgico da GM, vocês conhecem a posição do nosso sindicato. Aqui o que funciona é a democracia operária. O nosso sindicato vai ter o posicionamento, porém vocês sabem que tudo é decidido em assembleia democrática. Como o Renato disse, os dirigentes sindicais da GM vão estar todos dentro da fábrica no próximo período, então a companheirada tem que ir, fazer um corpo a corpo, conversar, dialogar, até para a gente ver o que a gente vai estar debatendo. A posição do sindicato na mesa de negociação é ser firme em defesa dos empregos e também em defesa dos direitos e no final são os trabalhadores da GM que vão decidir em Assembleia Democrática. E você, companheiro, sabe muito bem que aqui vocês podem contar com o nosso sindicato. Seja na vitória, seja na derrota, o sindicato vai estar sempre junto com os trabalhadores. Tá certo, a gente vai encaminhando já para o final desse programa. Eu queria abrir esse espaço final. Se tem alguma coisa que ficou de fora, alguma questão que a gente não abordou aqui, se vocês quiserem comentar, o espaço está aí para vocês. Não, mais uma vez, conversar com os trabalhadores da fábrica, né? Estou vendo aqui que tem bastante gente acompanhando. No dia de amanhã nós estaremos aí no corpo a corpo, conversando com o pessoal de todas as áreas, ouvindo o que os trabalhadores têm a dizer, o que acham dessa proposta, para tentar construir algo, inclusive para a gente ir mais forte para essa mesa de negociação na segunda-feira. E provavelmente haverá várias assembleias nos próximos 15 dias, que vai ser o período que a gente vai tomar a decisão sobre essa situação que a empresa nos colocou. Tá certo. Hélio, mais alguma coisa? Tem a reunião na segunda-feira. O sindicato vai estar lá representando os trabalhadores da GM, mas nós queremos fazer esse debate de forma transparente, de forma democrática, que os companheiros da GM se sintam parte do processo. Acho que isso é importante colocar, que muitas vezes os trabalhadores, eles jogam a responsabilidade para o sindicato. Resolva para mim, negocie algo melhor. Companheiros da GM, nós queremos que vocês se envolvam, vocês façam parte desse processo. Até porque no final são vocês que vão tomar a decisão. E agradecer o espaço, acho que a nossa audiência foi muito boa, como citado aqui por você, Lucas. Então, mandar um abraço aos companheiros da GM, a toda a categoria metalúrgica e a toda a sociedade que está nos acompanhando nesse momento. O sindicato está de portas abertas, inclusive, para estar conversando com todo mundo. E a GM é a prioridade do nosso sindicato para as próximas semanas, até a gente concluir esse processo de negociação e finalizar toda essa discussão
em torno desse debate da GM. Tá certo, Heller. Bacana aqui que enquanto a gente conversa e tal, o pessoal vai mandando também os comentários, né? Tem a Cibele Nogueira aqui dizendo que há muito tempo não temos aumento real por conta da choradeira da GM e agora querem retirar direitos, né? E alguns outros comentários aqui que se repetem. Só um minutinho. O Luiz Henrique, né? Dizendo que não sabe qual vai ser o resultado, mas que a única alternativa é a luta em conjunto da classe trabalhadora. Agradecer também o comentário do Luiz Henrique. Bom, são muitos comentários agora, pessoal dizendo aqui a luta é de todos, né? O Luiz Araújo Carlos, a luta de todos os trabalhadores, ou luta ou corre. Minha gente, a gente está nesse patamar. O Lauro também comentando, chantagem em 2009, fecharam fábrica no Chile, mesmo sendo uma de menor salário e direitos da América Latina. Aí também o pessoal da internet nos dando essas informações e ajudando a construir o programa. Então a gente vai, infelizmente, encerrar por aqui. Agradecer a presença do Renato. Boa noite, Renato, muito obrigado. E também do Heller. Boa noite. Pessoal, então fica por aqui essa edição do programa Em Movimento, né? Eu quero agradecer as pessoas que participaram mais uma vez, agradecer a nossa equipe de produção e já reforçar o convite para o próximo programa. O programa Em Movimento é sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Então, a gente se vê na próxima semana. Até lá!